E aí, gurizada, professor Sandro aqui. Então tá, aula 2 agora da parte de lógica matemática. Desculpa, muita aula hoje, já tô meio perdido. O lance é o seguinte, pessoal, faltou na tabela verdade da outra aula a disjunção exclusiva, né? Então assim, ó, é o ou, tá? Como é que eu leio isso aqui? Então vamos supor, se P for eu sou feio e esse cara eu sou gordo, como é que eu leio isso? Ou eu sou feio ou eu sou gordo, tá? Então é o ou com exclusão. É o ou que de vez em quando a gente entende na linguagem corrente. Então, quais são as possibilidades? Primeiro a gente preenche todas as possibilidades de valores lógicos, tá? Então eu tenho duas proposições que compõem isso. As duas são verdadeiras, ou uma é verdadeira e outra é falsa, ou falso e verdadeiro, ou ambas falsas, tá? O ou, quando é que vai ser verdade? Né? Então eu falo, ou eu quero uma coisa, ou eu quero outra. Se acontece as duas, isso é falso. Tudo bem? Aqui é verdade, verdade. E não aconteceu nenhuma, é falso também. Beleza? Essa é a tabela verdade do ou, tá? Que é a disjunção exclusiva. Então vamos continuar. Eu vou fazer algumas tabelas verdade, então. Isso já tá lá pelo capítulo... Deixa eu ver, 3, tá? Que é construção de tabelas verdade. Então, eu botei dois exemplos aqui, vamos fazer a primeira. Como que eu construo tabela verdade? Primeiro, assim, ó, eu coloco todas as proposições simples que compõem a proposição composta. Essa é composta pela proposição simples P e pela proposição simples Q. Então, vai ficar assim, ó, P, Q. Tá bom? Primeiro, colocar as duas. Depois, por favor, segue essa ordem que vocês não vão errar. Depois eu verifico se tem alguém negado. Alguma proposição simples negada. Eu tenho não P aqui. Se fosse não, o parênteses fosse aberto e fechado aqui, por exemplo, seria não isso tudo, que não é o caso. Eu estou falando negação de proposição simples, uma letra minúscula com um tiozinho na frente. Eu tenho não P. Então é essa que vai na ordem. Tem mais alguma? Não. Agora... a gente de dentro para fora. Se tem parênteses, primeiro começamos com os parênteses. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho isso aqui. Beleza? Já fiz a análise, então. Eu tenho essa proposição analisada, pelo menos o lugar para ela. Agora falta a composição das duas. Que é o total. Beleza? Como que eu sei quantas linhas vai ter uma tabela verdade? Depende única e exclusivamente da quantidade de proposições simples que compõem essa proposição. Por quê? Olha só, sempre é dado por 2 na N o número de linhas, tá? Onde esse cara é o número de proposições, o total é o número de linhas. Porque, olha só, se eu tiver, né, já está bem claro aqui, eu tenho 4 linhas, que é 2 ao quadrado, que são 2, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer com 3, vocês vão ver que vai dar 8. E tem bastante lógica nisso. Na real, essa matéria tudo tem lógica, ainda bem, né? Então, vamos lá. Primeira parte sempre igual. Beleza? Desculpa. Agora, vamos lá. O que seria não P? Então, eu vou olhar para o P, porque o não P tem a ver com P, tá? Se P é verdadeiro, aqui é falso. Se P é verdadeiro, aqui é falso. Se P é falso, aqui é verdadeiro. E aqui é verdadeiro. Então, aqui eu começo aleatoriamente. Não tão aleatoriamente, não. Assim, né? Porque eu coloco exatamente aquilo que tem sentido de forma a escrever todas as possibilidades. Agora, vamos lá. O que seria se P, então, Q? Tabela verdade do condicional. Daí eu tenho sempre que ter em mãos aquelas tabelinhas verdade que tem no livro ou que estava na aula anterior minha. Eu tenho que ter a tabela verdade do E, do OU, do sei somente C e do bicondicional, né? Que é o... tem do C então, do sei somente C. Tá, todas elas. Esse cara, ele só é falso quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, tá? Então aqui é verdadeiro, falso. Nota que eu tô olhando para cá. Aqui não tem nada a ver com essa. Eu olho para essas duas para preencher essa aqui, porque é as duas que formam ela, tá? Verdadeiro, verdadeiro, tá? Agora olha só. Mesmo sendo feio pra caramba, esse cara é uma proposição e tá aqui. Esse medonho todo também é uma proposição, tá? E tá aqui. Então, na realidade, é uma tabela verdade do ou que a gente viu entre essas duas colunas. O ou a gente viu que é verdadeiro sempre, só num caso que ele não é verdadeiro, quando ambas são falsas. Então,
falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, tudo bem? Então, a tabela verdade desse cara aqui nada mais é do que isso daqui, beleza? A tabela tá toda aqui, essas são as possibilidades, tá? Vamos fazer a segunda, então. Nesse caso, eu tenho P, Q e R. Já sei que teremos 8 linhas. Tá? Primeira coisa, colocar as simples. Agora, olhar se tem alguém negado. Isso aí vocês podem até anotar num cantinho, tá? É receita de bolo mesmo. Primeiro as simples, depois as negadas, depois quem tá dentro dos parênteses, de dentro para fora, tá? Então vamos lá. Negadas, alguém tá negado aqui? Nós temos o não P, de novo, apareceu, tadinho. Só ele. Então vamos lá. Verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Aqui estão as 4. Agora eu tenho uma terceira, se liga, tá? Com essas possibilidades de P e Q, o R poderia ser sempre verdadeiro. Agora, com essas mesmas, o R poderia ser totalmente falso. Tudo bem? E daí agora eu vou falso, 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 falso. Tá? Dá 8. Então, são 4 que já tinha com R sempre verdadeiro e as mesmas 4 com R falso. Beleza? Vamos fazer aqui pra gente não se perder, tá? Pelo menos tentar, né? Beleza, então já botei. Agora, como é que eu vou negar? A negação de P está ligado único exclusivamente a P. Então, aqui é VVFF, fica FFVV. FFVV, tudo bem? Essa é P, negativa. Quer dizer, negativa não P, perdão, tá? Vamos lá, minha proposição é essa aqui, ó. Então, esse cara já fiz. Agora eu vou para dentro dos parênteses. É P, E, R. Q, perdão, Q de queijo, E, R. Tô meio cego. Q e R. Então, tabela verdade do E, que a gente fez na aula passada, no vídeo passado. O E é verdade quando ambas são verdades. Então, uma coisa e outra é verdadeira, se essa é verdadeira e essa também. Então, vamos lá. Eu estou olhando para essas duas colunas. Opa, essa não. Eu estou olhando para Q e para o R, tá? P não tem nada a ver com isso. Então, aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Falso. Tudo bem, ó? Verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, 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 falso. Tudo bem? Beleza? Agora, olhem para a proposição. Isso já está analisado, isso já está analisado. Falta analisar o grandão, que seria não P ou Q e R, tá bom? Esse cara está nessa coluna e esse cara nessa coluna. E a tabela verdade, né, do C e somente C. Beleza? C somente C, não. C então. Perdão. Muita aula hoje, estou meio coisado. Do C então, tá? A tabela do C então é aquela do condicional, né, que a gente fez na aula passada. Quando é que o condicional é falso? Em um caso só. Quando ele parte da falsidade e vira verdadeiro. Não, quando ele parte do verdadeiro e vai para o falso, tá? Que eu falei que aconteceu uma coisa e acabei não fazendo o resultado se tivesse acontecido isso. Então, de novo, repetindo. Esse cara, tá? Só vai ser falso se aqui for verdade e aqui for falso, tudo bem? Então, vamos olhar para os dois. É só olhar a tabela verdade da aula passada. Verdade, falso para verdade, verdade. Verdade, verdade. Falso, verdadeiro para falso. Se verdadeiro, então falso é falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Tudo bem? Então analisa-se primeiro, repetindo, tá, pessoal? Analisa-se primeiro os simples, depois algum simples negado, depois dentro de parênteses o que tenha. Se tiver parênteses, dentro de parênteses, análise de dentro para fora. Depois que fez toda a análise, começa a usar os conectivos. Tudo bem? Beleza?
Então é isso agora. A gente já tá até o capítulo 6. Daqui a pouco falamos mais um pouquinho. Um abraço, falou!